Oi, gente. Vocês sabem quem é Breonna Taylor? Bem, ela lamentavelmente se tornou mais um desses nomes que a gente vai citar quando falar de violência policial nos Estados Unidos, junto do nome de George Floyd. Ela veio a falecer justamente em uma operação policial bastante problemática, como vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou deixar as fontes para vocês pegarem mais detalhes no comentário fixado. Enfim, uma história bem barra pesada, mas enfim, vamos a ela. Breonna Taylor, ela era uma médica, técnica médica de emergência, né? E ela estava atuando justamente, não é médica, técnica médica de emergência, mas ela estava atuando justamente no combate ao coronavírus. E ela e o namorado dela estavam dormindo quando a polícia, sem se identificar como polícia, no meio da madrugada, arrombou a porta da casa deles, porque supostamente teria informações que aquele apartamento talvez fosse uma área de venda ou troca de drogas. Uma informação que depois não foi confirmada. E o mais curioso de tudo isso, a polícia não se identificou como polícia e não estava vestida como polícia. Poderiam ser facilmente confundidos com bandidos querendo invadir a sua casa. O namorado de Brianna, assustado com barulho e com pessoas estranhas na casa, tinha uma arma legalmente comprada e fez exatamente o que os defensores das armas de fogo dizem pra gente que é a razão de ser, de ter arma de fogo. Tentou defender a sua própria casa. Ele ainda teve a presença de espírito, olha que coisa e que história estranha, de atirar para baixo para evitar matar um dos que estavam entrando na casa. Né? Ele queria evitar ser responsável por um assassinato, mesmo que fosse em legítima defesa. Os policiais que não estavam vestidos como policiais, que não se identificaram como policiais, após o disparo do namorado de Brianna, dispararam não contra ele, mas contra todo o apartamento. Inclusive um que estava fora do apartamento praticamente fuzilou a casa, matando não só Brianna, como ameaçando matar um bebê que estava num outro apartamento, que quase foi alvejado por esse conjunto de tiros. O namorado de Brianna foi preso, ferido, mas não gravemente, e pouco tempo depois foi solto, porque não existia muitas evidências contra ele. Era uma pessoa, enfim, que não estava envolvido, nenhuma droga foi encontrada na casa, nada. E a polícia agora está sofrendo muitos questionamentos desse tipo de invasão. Quer dizer, a ideia de que a polícia poderia invadir sem bater na porta, sem se identificar como polícia, para poder realizar uma operação policial contra supostamente traficantes, enfim. Essa é uma história trágica, muito trágica, e que vai ser muito contada e recontada nos próximos meses. Porque ela é sintomática de um problema entre a população e setores da polícia. E é bom lembrar que a gente depende da polícia para se proteger no Brasil, nos Estados Unidos. E tem muita gente boa na polícia. Tem muita gente que decidiu ser policial por genuinamente acreditar em servir e proteger. E em nenhum momento eu estou negando isso. Esse vídeo não é um vídeo que visa demonizar a polícia. Não. Mas está absolutamente claro aqui no Brasil, pelos casos, como lá nos Estados Unidos, que a polícia precisa ser mais bem treinada, que a polícia precisa ser mais bem orientada e que a polícia, quando comete excessos desse tipo, precisa ser punida. Quando comete irresponsabilidades, quando mata pessoas inocentes, ela precisa ser punida. Está evidente também
que a questão da violência não vai se resolver com mais violência. Nós vamos ter que resolver a questão da violência, a questão da criminalidade, com políticas públicas e com, sim, uma ação policial de vigilância e intervenção policial quando ela couber. De preferência, mudando para armas não letais. Isso é uma coisa que sempre eu fiquei me questionando, por que não há um investimento em armas que incapacitam o outro, seja de choque elétrico, seja de dardos, pistola que solta dardos para a pessoa dormir, gás para a pessoa dormir. Por que não se usa coisas que incapacitam as pessoas em vez de matar? Será que tantos policiais não podem realizar operações onde eles estão com ampla maioria e às vezes, nesse caso ele estava armado, mas às vezes, muitas vezes estão lidando com pessoas desarmadas. Eles não poderiam usar armas de caráter não letal? Isso é um questionamento que eu deixo para vocês refletirem. Eu insisto na tese, gente, que nós precisamos sim de uma polícia bem treinada, nós precisamos de uma polícia responsável e nós precisamos de uma polícia bem remunerada. Mas o que nós não precisamos é de uma polícia que haja com impunidade. Infelizmente, a polícia americana tem agido por muito tempo com impunidade. E muitas vezes a polícia brasileira também. Os bons policiais têm que entender uma coisa fundamental, que a lealdade deles tem que ser com os cidadãos e não com a corporação. Que a corporação, se ela desenvolve uma política de lealdade baseada na proteção daqueles que cometem erros, que são imprudentes ou até são criminosos, a corporação precisa modificar sua cultura. E nós precisamos exigir que essa modificação exista e que aconteça. Porque todos os cidadãos merecem uma polícia muito melhor do que essa. Merecem que a força policial esteja para de fato servir e proteger. E não continuamente cometer erros, excessos e, em geral, quando você olha as estatísticas, está matando pessoas, normalmente, infelizmente, negras ou afrodescendentes. É, é muito irritante, é muito revoltante realmente ler uma notícia como essa. Ler essa notícia e ver que eles estavam com informação ruim e eles têm essa prática de invadir a casa das pessoas na calada da madrugada, sem se identificar, sem estar vestido de policial, podendo ser mortos ou até ou matar como mataram pessoas que não estavam fazendo nada. Estavam dormindo em casa depois de um dia de trabalho. Normalmente cansados porque, quer dizer, é uma coisa assim. E o pior é que a polícia de Louisville tem essa prática como uma prática corriqueira, como uma prática que eles realizam, esse tipo de invasão na residência das pessoas. É muito complicado, gente. Eu espero de verdade que, não só no Brasil, como em outros países, esse tipo de coisa se torne do passado. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar de uma política pública de segurança que tenha outros valores e que combate a corrupção na polícia, que combate também essa visão de lealdade à corporação e não de lealdade ao cidadão, e que garante uma polícia mais bem treinada, mais bem capacitada para a população. E para isso, nós vamos ter que ter políticas públicas que veem o problema da violência como um problema multifacetado. E eu acrescento que nós temos que trabalhar também com a legalização de várias das chamadas drogas recreativas. Não há por que prender ou matar essas pessoas
por usar uma droga e ter tantas outras drogas, sejam em farmácias, sejam álcool ou outras, legalizadas. E a gente decide, não, essa aqui é legal, essa aqui é ilegal. E aqui é ilegal, nós vamos punir vocês por usar. Isso, isso é completamente irracional. Os usuários não são criminosos. E a legalização vai proteger eles. E vai também garantir uma política de cuidado àqueles que têm problemas de dependência química com drogas. Eu falo isso para vocês como uma pessoa que não bebe bebida alcoólica, que não fuma, mas que entende que essa é uma questão de saúde pública que precisa ser superada. Enfim, é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Um assunto mais ameno, e eu vou fazer propaganda durante essa semana, é o meu livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome ao canal. Eu pensei que vocês poderiam comprar para de presente do Dia dos Pais. Aí o livro tá barato, tá R$ 9,90, R$ 9, menos de R$ 10. Na Amazon. E o link está sempre no comentário fixado, se vocês quiserem prestigiar o canal, é uma forma de fazer isso, né? Além de se inscrever, dar um like, compartilhar, quem sabe virar membro, apoiador, toda essa coisa boa. A gente sempre fica feliz quando as pessoas apoiam o que a gente está fazendo aqui. Enfim, gente, era isso que eu queria falar sobre Breonna Taylor e dizer que, ou a Breonna Taylor, e dizer que para que o nome dela não vire apenas mais uma estatística no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo, nós vamos precisar de mobilização popular para investir em segurança de forma inteligente, de investir em inteligência policial, de investir não apenas em aparato repressor, mas investir em compreensão do crime organizado e ataque a seus líderes, e ataque organizado e inteligente à estrutura da criminalidade. E não simplesmente acreditar em reprimir o pessoal da ponta com violência. Era essa a minha mensagem no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é A Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.